Ontem, o bem e o mal entraram em choque. Houve uma clara disputa nos discursos entre André Mendonça e Alexandre de Moraes no evento do LEAD, que normalmente acontece em Nova York. Dessa vez, por algum motivo, ninguém entendeu, mas foi num hotelzinho no Rio de Janeiro. E cada um tinha o direito de fala de aproximadamente 5 minutos. Falou primeiro André Mendonça. André Mendonça disse algumas coisas que fez com que Alexandre de Moraes transbordasse em ódio, bile, raiva, rancor, que ele nem conseguiu esconder isso no seu discurso. Bom, foi feita uma edição onde mostra exatamente a fala do Mendonça e, na sequência, o revide do Alexandre de Moraes, a forma como ele revidou a fala do André Mendonça, claramente irritado. Basta escutar, assistir e ver quem está certo. Aqui nós teremos uma das únicas oportunidades de realmente ver quem faz sentido aqui. Vamos ver. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. Sobre o falso... Autocontenção, Poder Judiciário. O que o Mendonça está falando? Para quem tem muito poder, como é o Judiciário, é necessário ter responsabilidade, autocontenção, entender os danos, os prejuízos que você pode causar. Uma coisa, basicamente, é a definição do que é uma democracia. Lema é de que deve haver uma contenção de determinados setores, imprensa, judiciário, se acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria. Mas, Moraes, quem está afastando juízes aqui no Brasil é você. Ludmila Lins Grilo está foragida, está refugiada nos Estados Unidos. O juiz que libertou um prisioneiro do 8 de janeiro com base no 1/6 da pena cumprida, você colocou no inquérito. Marcelo Bretas está prestes a ser expulso. Sebastião Coelho, que era desembargador. Mas, não tem demora. Quem está perseguindo juízes e procuradores, desembargadores do Brasil é você. Sobre o falso lema de que, eles precisam se autoconter. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. O que ele está falando é óbvio. Não, isso aqui é a coisa mais... É o fato disso aqui ter que ser dito é que é preocupante. Dos intérpretes da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores. Eu tenho minhas pré-compreensões. Mas eu devo servir a lei e a Constituição. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O que ele está falando é a coisa mais óbvia. Agora vem Alexandre de Moraes. Só um poder judiciário independente é respeitado. Quando ele usa independente, entenda como autoritário, tá? E persecutório. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado. Aqui ele está mandando um recado para os colegas dele, que ele já sabe que estão fazendo acordos lá nos Estados Unidos. Não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. Independente até da Constituição, né? Toma decisões sem nenhum embasamento na letra da Constituição. Totalmente independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Vamos para a próxima. Aqui o Alexandre de Moraes basicamente fala, olha, se não fosse as redes sociais, todo mundo ia me amar. Se não fosse essa odiosa polarização, repito, insuflada pelo ódio das redes sociais, todos os brasileiros
deveriam estar comemorando que o Brasil resistiu a ataques. Peraí, se não fosse as redes sociais, eu seria o herói da democracia? Basicamente é isso que ele falou? Que o Brasil passou, nesses 35 anos, diversas provações. E chegamos hoje, em 2025, como Estado democrático de direito, com a imprensa livre. Imprensa livre. Alan dos Santos, refugiado. Rodrigo Constantino, tudo bloqueado. Paulo Figueiredo, refugiado. Oswaldo Eustáquio, refugiado. A imprensa tem medo de falar. O cara postou uma foto dele dando o dedo do meio num estádio, foi demitido. Jornalista condenado a 200 mil por ter divulgado fatos verídicos sobre juízes. A imprensa não pode entrevistar Felipe Martins, a imprensa não pode entrevistar o Bolsonaro, mas a imprensa é livre. Com eleições, daqui um pouco mais de um ano teremos novas eleições e com o judiciário independente. Muito obrigado. Bom, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção na diferença no final da fala. No final da fala, as pessoas batem palmas. Preste atenção na diferença das palmas que foram dadas ao Alexandre de Moraes e as que foram dadas a André Mendonça, para você perceber qual discurso teve mais sintonia com a audiência no lead. Obrigado pela atenção. Claro. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Deus nos Agora, André Mendonça. abençoe. Obrigado, O povo levantou, bateu palma com muito mais intensidade, por mais tempo e de pé. De pé. Eu acho que não precisa dizer mais nada. Está bem claro o que a audiência, o auditório, pelo menos, do LEAD, do 24º Fórum Empresarial LEAD, concorda mais. Ninguém aguenta mais o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Eu volto a dizer, ele vai fazer muita maldade ainda. Ele ainda tem aí alguns meses antes da situação ficar insustentável para ele. E nesse período ele vai fazer maldade. Calma, vai fazer maldade com o Bolsonaro, com o Eduardo, talvez com a Michele, com o Silas, comigo, com o Nicolas, mas isso não vai durar muito tempo. A gente tem que ter resiliência, força, orar bastante, porque eu vejo que isso está no fim. Sinceramente, eu vejo que isso está chegando no fim. Obrigado, André Mendonça, por ter falado. André, Vossa Excelência, fale mais. O senhor não tem a percepção da magnitude, do peso da sua fala. O lead ficou claro, a gente só pede que você fale mais. Eu acabei de assistir um trecho de um vídeo que o Eduardo Bolsonaro gravou e que eu faço questão de divulgar aqui também para que tenha mais alcance. Realmente faz todo sentido. Toda a imprensa brasileira lá no início batia palma para tudo que o Alexandre de Moraes fazia. Tudo. Mas de uns meses para cá, toda a imprensa, querendo ou não, já fez críticas a ele. Praticamente toda a imprensa. Estadão, Folha de São Paulo, Metrópole, CNN, já soltaram editoriais, artigos de opinião, Poder 360, dizendo que ele estava extrapolando os limites. Ou seja, uma boa parte da imprensa já reconhece que ele é hoje um risco à democracia. Até a parte impressa da Globo fez isso uma vez ou outra. Eu fiz questão de vir aqui fazer um vídeo, porque fiquei chocado com isso. Mas a parte da TV na Globo, é impressionante a forma como eles defendem Alexandre de Moraes. Recentemente saiu um rumor aí de que os Estados Unidos estavam até olhando, fazendo um pente fino nos acionistas da Globo, já os considerando como possíveis alvo da Magnitsky, porque o que a Globo está fazendo é ser cúmplice ao Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos que tem a maior emissora de TV do Brasil defendendo tudo o que ele faz, ignorando os seus crimes.
Bom, esse trecho do vídeo do Eduardo Bolsonaro que eu queria que vocês assistissem. E pessoas como Gerson Camarote nunca sequer criticam Alexandre de Moraes. Manda prender, manda soltar, manda censurar. Cadê a cobrança da Globo News, por exemplo, pelas ordens secretas dele na eleição de 2022, que silenciou, segundo Barroso, cerca de 200 pessoas? Nenhuma palavra. Cadê as palavras do Vaza Toga 2, que o jornalista Michael Schellenberg teve que expor, porque, segundo alguns dizem, né, o Glenn Greenwald não teve mais espaço dentro da Folha de São Paulo para dar continuidade nas matérias? É por isso que a Globo News é um serviçal, é um braço desse regime. É por isso que tem gente que fala, Eduardo, tem que ver aí a possibilidade da aplicação de sanções também contra a Globo. Não é sem razão. Porque todos aqueles que são enxergados como peças desse regime estão tomando na cabeça. A Globo tem que sofrer Magnitsky. E eu digo mais, pensando nisso com calma aqui. Pior do que Alcolumbre, Gilmar Mendes, que é o grande mentor, os outros ministros do STF, PGR, Fábio Schor, quem realmente dá sustentação para o Alexandre de Moraes e para os atos dele é o Grupo Globo. O Gilmar Mendes, o Alcolumbre, eles só fazem o que eles fazem porque sabem que lá na opinião pública vai ter a maior estrutura de jornalismo do mundo trabalhando para defender tudo o que eles fizerem. Derrubar contas de crianças, ir para cima das mulheres, das esposas, fazer prisões preventivas intermináveis, inquéritos de mais de 6 anos, o Vaza Toga, usar o TSE, derrubar, censurar, prender deputado. Tudo o que eles fizeram só está sendo continuado até hoje porque tem uma Rede Globo, que é o epicentro do jornalismo no Brasil, trabalhando para criar as narrativas de defesa para essas ações. Eu te garanto que se não tivesse a Rede Globo, o Gilmar Mendes nem sequer consideraria a possibilidade de colocar o Alexandre de Moraes para fazer o que ele fez. É a certeza que eles têm que vão ter uma estrutura de manipulação de opinião pública defendendo tudo que eles fazem, que os dá essa liberdade, né, esse empoderamento de fazer os crimes de cometer os crimes que eles estão cometendo. A Rede Globo é que sustenta tudo. Não, sério, você acha que o Gilmar sequer contemplaria a hipótese de colocar o Alexandre de Moraes como ponta de lança para fazer tudo que eles têm feito, se ele não tivesse a certeza que ia ter uma estrutura por trás para defender e convencer a população de que aquilo era necessário? Você acha que o Alcolumbre não estaria defendendo o Alexandre de Moraes hoje, evitando o impeachment, se não tivesse uma Rede Globo por trás, defendendo, e outra, ameaçando as pessoas que se colocam contra o Alexandre de Moraes? André Mendonça, Cássio Nunes, quando eles fazem alguma votação que é contra o entendimento do Moraes, eles são escrachados pela Rede Globo. Quando o Hugo Mota contempla a possibilidade de uma anistia, ele é escrachado pela Rede Globo. Se o Alcolumbre contemplar fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, ele vai ter sua reputação destruída pela Rede Globo. A Rede Globo vai entrar na Magnitsky e é por isso que eles, já com medo disso, eles deram a tal guinada direita, que é a demissão da Daniela Lima, Cantanhede e outros lá. Vai ter outros demitidos. Mas o que eles contribuíram para colocar o Brasil nesse buraco institucional que a gente está, isso não tem justiça nenhuma que possa ser feita nesse caso. Isso tem que ser a extinção da Rede Globo por completo. Agora, que a Rede Globo merece uma Magnitsky, pode ter certeza que merece. E se eu estou entendendo o movimento do tabuleiro, vai vir Magnitsky para os acionistas da Rede Globo, porque ela se tornou cúmplice do violador de direitos humanos.